hoje. Tem que ser hoje. Então, sai urucubaca. Mas deixa eu te falar uma coisa, família. Vai chegar o dia. Tem que chegar esse dia. Porque chega para todo mundo. Vai chegar pro vascaíno também. Fé. O dia que o Thiagão não vai precisar ir na sua roupa suja, que ele não lavou, pegar a camisa de quinta-feira, que ele utilizou, que ele usou no jogo contra o Botafogo, tomou um banho de suco amarelo, porque na visão dele, essa camisa tá dando sorte. Foi a camisa que ele assistiu no jogo contra o Santos, paulada, 6-0. Foi a camisa que ele assistiu contra o CSA, classificação tranquila. E foi com essa camisa que ele assistiu os 2 jogos contra o Botafogo. Semifinal e banho de suco amarelo. Então cadê a camisa? Não lavei. Fui lá, peguei na roupa suja, tá com esse cheiro e tô aqui fazendo o pré-jogo pra jogar contra o Ceará hoje. E vou assistir com ela. Fé, vai dar certo. Que loucura, né? Mas é isso, pra fazer o quê? Vamos carregar essa sorte. E o Vasco precisa, né, família? O Vasco precisa voltar a ganhar no nosso caldeirão e tem que ser hoje contra o Ceará. Depois dessa breve loucura do Thiagão, bom dia, um excelente domingão, um dia abençoado para todos nós. Vamos começar aqui o nosso pré-jogo e, claro, naquele pique, trazendo aqui as opiniões, reações dos torcedores, jornalistas que torcem para o Ceará, bem interessante para acrescentar aqui no nosso debate. Sim, família, vocês vão acompanhar aqui, mas uma galera que tem um que está até confiante, mas a galera basicamente dizendo que se empatar aqui com o Vasco, né, é festa, é título. Olha só essa resenha. E quero completar também com o Facincani, falando um pouco do time do Vasco e também do nosso goleiro Léo Jardim. E eu vou pontuando aqui também sobre Ryan, Puma, Piton, que vai ficar fora aí por 2 semanas. Chega aí pra gente começar o nosso pré-jogo. Vasco contra Ceará e mais uma vez, chega, tem que ser hoje. Hoje é vitória, desde maio, família. Desde maio que o Vasco não ganha no Campeonato Brasileiro, né? Porque ganhou do CSA na Copa do Brasil. É hoje, é hoje, é hoje. Tem que ser hoje. Mas antes, dá aquela força para o Thiagão. Se inscreve aqui no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho e hypa o nosso vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E rapidamente, deixa eu falar aqui da parceira do canal, se liga. Isso aqui tem muita qualidade e você pode personalizar. Tá aqui o Thiagão, camisa 10, o nome da minha filha, a minha filha, Vascão. Isso aqui tá bom demais, família. E detalhe, muita qualidade. Sua água vai ficar gelada. Quando eu levo pra academia, vou lá, faço meu treino de 1 hora e 20. Coloca água, no final do treino tá super gelada ainda. Então você vai estar comprando um produto de muita qualidade e ainda utilizando aqui o nosso cupom Família Vasco. Tá aqui o QR Code também. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Você vai estar fortalecendo aqui o nosso trabalho. Família, além de capinha, tem mochila, tem mala para viagem. Tem de tudo lá na GoCase, repito, com muita qualidade. Fecha com a GoCase e utiliza aqui o nosso cupom Família Vasco para fortalecer o trabalho do Thiago. Vamos seguir a nossa resenha. Já vamos começar aqui, né, reagindo os torcedores do Ceará, falando da partida de logo mais. Aí um jogo muito importante, claro. O Vasco nesse momento com 22 pontos, o Ceará com 26 pontos. O Ceará também tem uma sequência complicada aí depois. Eu até repercuti aqui com você nesse período de data FIFA, que a sequência pedreira, né, do Vasco, grupo da morte, eu venho batizando aqui, do Vasco agora, né, nesse momento. O Ceará tem uma sequência aí complicada, vai pegar o Bahia, que não conseguiu vencer, Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, mas a sequência pesada do Ceará ficou pro final, né? Pega Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro na reta final. E essa galera brigando ali pelo título. O Vasco pega agora, né? Essa é a sequência do Vasco. Após o jogo contra o Ceará, Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. Haja coração, né? Vamos pra dentro, vamos lá, Vascão. Então vamos reagir aqui essa galera e aí vim com a provável escalação, pontuando aqui o que a gente acha dessa partida, até entendendo um pouco mais também da visão deles sobre o Vasco e também sobre o Ceará, certo? Tá na tela. E é difícil e a gente viu um pouco desse Vasco ontem, né? Tu assistiu o jogo? Assisti o jogo. Jogo bem disputado, nível muito alto do jogo. Inclusive, achei a equipe do Vasco boa, né? Achei a equipe do Botafogo melhor do que a do Vasco, mas a equipe do Botafogo não conseguiu, né? Colocar em prática, eu acho que a superioridade técnica, mas isso não invalida a qualidade do Vasco, tá? Achei a equipe do Vasco bem competente, bem interessante, fizeram um jogo bem sustentado, bom jogo do Vasco ontem, e assim, baita desafio pra gente, viu? Baita desafio. Agora sim, é uma outra proposta de jogo, até porque naquela condição o Vasco esperou o Botafogo, né? O jogo inteiro.
E nessa condição atual, né, assim, imagino eu que o Vasco empolgado, com o estádio lotado, provavelmente eles vão querer propor jogo, né? Uma coisa que me chamou a atenção um pouquinho negativo do Vasco é o miolo de zaga. Achei o miolo de zaga um tanto quanto problemático. Aliás, a saída de jogo, achei a defesa do Vasco o ponto mais frágil, assim. Quando a bola chega no meio, tem jogo. No ataque nem se fala, quando a bola passa pelo Coutinho. Pelos lados de campo, os laterais são bons. Ofensivamente são bons. Mas defensivamente eu vi uma equipe um pouco desorganizada, né? Pode ser que a gente consiga aproveitar um pouco essa talvez ali, vulnerabilidade da defesa do Vasco. Mas uma equipe que, ao meu ver, está hoje ali na zona de rebaixamento, ou próxima à zona. Acho que está fora, mas está próxima, que é o mesmo número de pontos. Mas que vai dar trabalho ainda. Mas o fato é que o Ceará, cara, nesse jogo... Família, antes de continuar aqui com essa análise, só aproveitando esse gancho aí, né, que ele falou da defesa do Vasco, teve sim alguns momentos realmente de dificuldade na saída de bola, a gente sabe, né, e assim, foi um jogo difícil, foi um jogo que tem sim um certo nervosismo, né, complicado, mas até que eu acho que a defesa sustentou, né, Hugo Moura e Freitas, claro, um erro ou outro, como ele tá pontuando aí, eu até concordo, perdão, família, acontece. Só que o detalhe, né, que eu gostaria de destacar, Robert Renan, né, o Robert Renan, ele tem uma boa saída, tem um bom passe longo, conduz bem a bola, tem confiança para jogar, de repente pode ser um cara para melhorar essa saída, melhorar ali já a linha de 4, sei que não vai jogar na dele, né, vai jogar pelo lado direito, e o Freitas, que vem de 3 boas partidas, né, os 2 jogos contra o Botafogo e salvou a gente contra o Sport, está bem também, a gente espera que possa ser uma partida segura, né, da defesa, também nesse quesito aí que ele citou ali no início, né, na construção. Não perder é uma vitória, entendeu? Estrategicamente, não perder pro Vasco é uma vitória. Então, assim, arrancar um pontinho de São Januário tá bom demais. Tá bom demais, meu parceiro. Tá bom demais. Não tenha dúvida que um pontinho lá, meu amigo, é para se comemorar. Eu acho que, de toda forma, por mais que o foco do Vasco em relação à Copa do Brasil, eles, né, agora podem pensar em Campeonato Brasileiro e tal, mas, assim, foi um jogo desgastante, cara. Bem desgastante pro Vasco. Não sei como é que eles vão se comportar no domingo, mas saíram bem cansados no final. Teve 2 jogadores lesionados, né? É bom pontuar o Tietê, que retornou de lesão, mas voltou a sentir a mesma lesão muscular. E o Piton, Lucas Piton também, acho que foi um entorse no tornozelo. São 2 desfalques, mas é um time qualificado, né? Um time que a gente precisa tomar cuidado na casa dele. Jogar lá não é fácil. Será que tem um retrospecto bem negativo contra o Vasco, né, Cláudio? Isso aí é algo que... Claro, a gente teve uma goleada do Ceará lá na época do Guto Ferreira, né? Com show de Clebão, Saulo Mineiro fez gol e tal. Na verdade, o retrospecto é negativo para as 2 equipes daqui, né? Se a gente pegar o histórico, o Fortaleza nem sequer ganhou do Vasco em São Januário. A gente, pelo menos, já ganhou do Vasco no Maracanã e também no São Januário, né? A gente já ganhou do Vasco nessas 2 condições. Mas é ampla... estatisticamente falando, é bem ampla a vantagem do Vasco jogando em casa contra as equipes daqui. Eu tô com o sentimento, Leozão, que nós vamos conquistar um bom resultado lá no Rio de Janeiro, sabe, cara? Não sei por que eu tô com esse sentimento aí, eu acho que chega a hora da gente dar uma guinada. Eu sei que você não gosta quando eu digo, tem que jogar pra frente, cara. Eu quero que a gente pelo menos ataque, porque quando a gente tem as oportunidades, a gente pode conseguir matar o adversário. Eu acho que o futebol, ele se faz disso, eu acho que qualquer esporte, se você tiver a oportunidade de aniquilar o seu adversário, cara, você tem que fazer isso, meu irmão, porque é uma disputa. A gente não pode ficar 90 minutos atrás esperando o Vasco reagir totalmente no jogo. Quando eu falo reagir, é atacar a gente aí pra cima. E a gente ficar lá esperando uma situação de que no final do jogo o Condé vai dizer, cara, nós nos defendemos bem, conseguimos um empate e tal. Eu não quero, sabe, Leozão? Eu quero vitória. Não, amigo, eu não sou contrário à sua opinião. Eu queria também a mesma coisa. A única coisa que eu rebato é que nós não temos um time pra isso. E nem um técnico pra isso. Infelizmente, não é a característica nem do nosso elenco e nem do nosso time. Eu queria que esse time fosse ofensivo, jogasse pra frente, tivesse 70% de posse de bola, mas infelizmente é o joguinho do Léo Condé, né? Aquele joguinho ali mais metódico, faz um golzinho e recua. Infelizmente, muitas vezes é como jogamos e às vezes acaba que a gente é garfado, digamos assim, nisso, né? Porque a gente acaba tomando vários gols no final dos jogos e, infelizmente, perdendo ou empatando partidas que a gente poderia estar vencendo, né, amigo? Infelizmente, é muito o que acontece. Mas o jogo que o Vasco faz, pelo que eu andei vendo, Del, é um jogo que o Ceará realmente pode ser bem combativo, né? O Diniz, ele gosta de ter a posse de bola, gosta de jogar pra frente, e o Ceará costuma saber jogar contra esse tipo de jogo, né?
O Mutler definiu muito bem, sabe, cara? E eu concordo com ele. O Vasco é um time que gosta da posse de bola, gosta de tentar envolver o seu adversário, mas com a posse de bola, né? O Ceará não, o Ceará já é diferente. O Ceará entrega a bola para o adversário para poder fazer uma jogada de efeito, tentar uma jogada, tentar um contra-ataque, tentar uma roubada de bola e aí, claro, deixar a zaga adversária em uma situação difícil. Mas, cara, assim, quando eu te falei ainda há pouco, sabe, Leozão, que eu tô motivado, eu não sei porquê, sabe, cara, eu tô acreditando que a gente vai conseguir mudar a forma da gente ver o nosso time jogar. E isso mostra o fato da gente ser o segundo pior ataque da competição e a quinta melhor defesa, né? O Léo Condé, ele sabe defender muito bem, ele faz um time muito equilibrado defensivamente. Um Léo Jardim, que é um bom goleiro, muito bom goleiro, e um goleiro que muita gente às vezes pega no pé, mas tem muita capacidade para ser testado, inclusive até na seleção, como já foi. Léo Jardim é bom goleiro, parabéns ao Vasco, que é uma equipe que tá se encontrando, e você tem razão e eu compartilho de um pensamento. O Vasco não é um time para ficar em parte baixa de tabela. O time do Vasco é no mínimo o elenco pra no meio, posição sul-americana, tá bom? No mínimo, não é o elenco pra ser Libertadores também não, mas meio sul-americano. Não, Libertadores não. Se alcançar uma vaga, quando vai abrir o sétimo, G8, vaga, 9, 10, beleza, 11, tudo bem. também. Mas não é um time pra isso, mas ao mesmo tempo também não é um time desprezível. Não falei isso Ele também. estava jogando de forma desprezível. Isso sim, ele estava jogando, ele não é um elenco desprezível, pelo contrário. Tá aí. Família, deixa eu destacar primeiro essa visão aí do Facincani, né, falando que o Vasco não tem time para estar nessa situação ali, meio de tabela, sul-americana, e eu falo isso aqui, né, o tempo todo. Falo até que eu sou mal criado, que esse elenco é o elenco mais vagabundo da história do Vasco, salário em dia, ganhando bem, estrutura melhorando, né, e mesmo assim tem derrotas que é difícil de aturar, e nesse momento a gente está aí numa situação complicada com 22 pontos nessa competição. Mas mesmo assim, falo com vocês, pelo menos o time titular, elenco, a gente espera que melhore aí com a galera que chegou. Mas o time titular do Vasco é o melhor, desde 2012, né? Falo isso aqui com vocês, aquele time que disputou a Libertadores, né, lá contra o Corinthians. Se não é o Cássio, sei lá, família. Eu acho que a gente vai ter mais uma Libertadores aí no currículo. Mas pegando esse gancho do Facincani, isso aqui me chamou a atenção, tá, família? Mais uma vez aqui destacando a página da 3 Market, falando dos jogadores mais valiosos, né, em cada posição. E aí eu separei aqui a de meia, né, que conta com o Matheus França, que sim, não é um atleta do Vasco, mas está aqui na 8ª, né, colocação, avaliado em 10 milhões de euros. Né? Não estou dizendo que o Vasco vai vender, que tem esse ativo, é que conta com esse jogador valioso, né, no seu atual elenco, um jogador que entrou contra o Sport, visivelmente sem ritmo, entrou com o Botafogo também, não entrou assim tão bem, errando um cruzamento aqui, um passe ali, uma arrancada, a gente, né, super entende, o cara tá fora de ritmo, tava lesionado lá no Crystal Palace, mas a gente espera que ele possa, né, evoluir e realmente nos ajudar, né, família. Em relação ao Léo Jardim, né, que ele citou, eu tava até vendo acho que foi a ESPN, né, perguntando pro Cássio, goleiro do Cruzeiro, Léo Jardim ou Hugo Souza, né, que tá aqui na liderança do goleiro mais valioso da Série A, 10 milhões de euros, em segundo o Brazão, terceiro o Rossi, quarto Léo Jardim. Ele empatou. Poxa, o Léo Jardim e o Hugo Souza estão pegando pra caramba, vou empatar essa resenha aí, família vascaína. Mas tá aqui, né, nesse ranking aqui. E atacante. Atacante é o Ryan, na segunda posição, né, tá avaliado em 18 milhões de euros, né? Na primeira colocação é o Samuel Lino, 22 milhões de euros. Aqui é pontas, né, família? Nesse ranking aqui que eu tô mostrando para vocês. Mas assim, o Ryan é um jogador que tá numa boa fase, tá se destacando, tá fazendo uma excelente temporada. Eu sei que nas últimas partidas, se você pegar aí, né, Botafogo, Sport, Botafogo, eu acho que o que mais se destacou foi o Nuno, né, na frente. Coutinho, Ryan, Verratti, Nuno. Acho que foi até o Nuno. Né? O Nuno deu assistência pro Jair no primeiro gol, no primeiro jogo, né? O gol do Jair lá de empate. Contra o Sport fez gol, deu assistência, participou muito do jogo. E agora contra o Botafogo foi super importante, né? Ajudando muito, taticamente, e também fez o gol. Então até acho que o Nuno tá ali nesse momento, nesses últimos 3 jogos que eu tô citando, assumiu ali um papel de protagonista do ataque. Mas eu ainda acho o Ryan um cara mais importante, sabe, família? É um cara jovem, que tem força, que tem arranque, que tem o chute. Poderia, né, ter caprichado um pouquinho mais
naquele lance, mas você vê, arrancou muito bem ali, limpando, dá um tapa na frente aqui, tira o Barbosa com facilidade, ficou até, assim, é mole falar, né? Porque a gente tá na televisão, tá vendo, né? Não sei se ele poderia ter tentado trazer um pouco mais a bola, né? Ele chuta também, não chuta tão bem assim, mas chuta bem com a perna direita, né? Poderia ter feito como ele fez lá contra o Internacional, né? Que ele acaba fazendo gol de perna direita. Mas é isso, acho um jogador muito importante e ele precisa sim, claro, aumentar o nível nas últimas atuações, até concordo, mas é um cara muito importante. É muito importante nesse time do Vasco aí, o Ryan. Então esse ranking aqui de meia, né, de goleiro, de pontas, vai nesse sentido aí, cara, que a gente vem falando aqui, que o Facincani também, apesar de torcer pro Palmeiras, né, colocar essa visão dele aí que o Vasco não tem time pra estar nessa situação, e eu também acho, família. Se você também olha ali para a Copa do Brasil, né, eu venho citando isso aqui. Eu estava vendo o Zupac, né, o jornalista da ESPN, e ele falou um pouco sobre isso. Ele falou, poxa, quando saiu ali os confrontos, a gente imaginou que o jogo mais equilibrado seria Cruzeiro contra Galo, Bahia contra Fluminense. Não, e foi Vasco contra Botafogo. O Vasco equilibrou o confronto contra o Botafogo, né? E conseguiu a classificação. Então, um time que consegue performar nesse nível, eu sei que não ganhou do Botafogo, né? Foi 2 empates. Mas, poxa, é o que ele falou. Pode não ter time para ficar na parte de cima da tabela, né? Libertadores e tal. Mas tem time sim para ficar ali no meio de tabela. E assim, tem que começar hoje, né? Ganhando do Ceará, família vascaína. E aí, antes de começar aqui a nossa resenha, pegando os pontos ali da galera, né? Dos torcedores do Ceará, eu tava vendo isso aqui também, a Net Vasco destacou. Vasco ainda não venceu 2 jogos seguidos no Brasileiro 2025 e tenta quebrar escrita contra o Ceará. Ah, é verdade, pô, o Vasco ganhou do Sport, tava esquecendo aí no meio dessa confusão aí de Copa do Brasil. É isso, o Vasco pode ser, conseguir aqui a sua 2ª vitória consecutiva. E aí, vendo aqui essa matéria, fui lá no Mr. Paiva. O Mr. Paiva conseguiu 4 vitórias consecutivas. Mr. Paiva. E assim, teve momentos interessantes também, sequências de 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. É por isso que o Vasco teve mais tranquilidade, né, no ano passado, no Brasileiro do ano passado. E precisa ter uma sequência aqui de vitórias pra gente sair dessa situação. Agora, é claro, essa sequência de vitórias nas próximas partidas fica mais difícil. Fica muito mais difícil, uma sequência difícil. Mas se acontecer aí bons resultados, caraca, aí, né? Acho que a gente vai ficar com o coração aliviado, porque passando de Flamengo, Bahia, Cruzeiro, Palmeiras, não que depois vai ter jogo fácil, não, brasileiro não tem jogo fácil, mas de repente a gente atinge a constância, né, a casca que a gente tanto quer, né, a gente oscila muito, é uma boa partida aqui e uma péssima, de repente, é aqui, esse é o caminho, conseguimos competir com a galera, né, com esses times mais fortes que estão na parte de cima da tabela, o Vasco que ainda não ganhou, né, de nenhum time ali na parte de cima da tabela no Brasileirão, então vai ter uma sequência importante aí nesse sentido para tirar essa urucubaca. E aí, família, citar aqui também a questão do Lucas Piton, até uma informação aqui do Vene Casagrande, dizendo que o jogador vai ficar fora por 2 semanas, então assim, bem provável ficar de fora também do jogo contra o Flamengo, né, que é no dia 21, então o Vasco deve seguir com o Puma, que não foi mal, né, eu não achei o Puma mal no jogo contra o Galo, que ele atuou pela primeira vez de lateral esquerdo. Contra o Botafogo sustentou, foi muito bem, muita gente elogiou a partida do Puma, e agora ele vai ter mais uma oportunidade aí nessa função. Cara, e se eu não me engano, não é pelo lado dele não. Apesar que eu não sei se o Ceará vai promover alguma mudança, mas eu acho que o ponta deles pode ser aquele tal de não sei o que, Baia, que estava no Fluminense, ele pode ser titular hoje, né, tem essa dúvida. Então não lembro se é o Galeano que joga aqui pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, né? Que aí é o cara mais rápido deles. Porque se eles jogarem com o Ailon é quase um segundo atacante, ele não é um ponta assim, apesar de ter uma boa capacidade física, mas vai cansar, né, fazendo esse ir e vir. Aí o Galeano é a flecha deles. Então não tô aqui me lembrando se ele joga pelo lado direito, né, ou pelo lado esquerdo. O ideal é jogar aqui pelo lado esquerdo, né, esquerdo deles, quero dizer, para encarar o PH, né, que aí o PH consegue sustentar melhor. Mas o provável Vasco, vou colocar aí na tela para vocês, e o provável Ceará também. O provável Ceará, Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marcos Victor, William Machado e Matheus Bahia. Tá aí, Richardson, Dieguinho e Lourenço, Galeano, Ailon e Pedro Raul. Treinador é Léo Condé. Como eu disse, já avaliei aqui o time do Ceará, né? Vai jogar com 3 volantes. E aí, já pegando um gancho da galera, né, que comentou um pouco sobre isso, é um time que é o pior, né, o segundo pior ataque da competição, mas está entre
as melhores defesas, né, do brasileiro. É um time que se defende muito, que é muito intenso lá atrás, que marca, né, e tenta puxar contra-ataques. No primeiro jogo contra eles, cara, foi porque o Vasco facilitou, né? O Vasco facilitou. Até tô me lembrando que eu acho que o Galeano joga por aqui mesmo, cara, pelo lado esquerdo, né? Que é aquele chute pra frente, aí o João Vitor faz merda, o cara consegue, né, tomar a bola dele e fazer o cruzamento para o Pedro Raul. E aí o jogo fica a feição, né, pro Ceará, que gosta disso, é sair na frente e contra-atacar. Por isso que a gente entende, né, que é muito importante o Vasco sair na frente e tirar um pouco do Ceará da zona de conforto, sair lá de trás e aí sim o Vasco, né, conseguir movimentar a bola e tentar o segundo, o terceiro, que se a gente já fez isso, né, em algumas oportunidades aí. E o Vasco, Jardim, PH, Robert Renan e Lucas Freitas, Puma Rodrigues, Barros e Matheus Carvalho, Felipe Coutinho, Nuno Rayan, Verrete e o nosso treinador Fernando Diniz. É isso, família. Em relação ao Vasco, né, também já pontuei aqui algumas coisas. Fica essa questão de ter um zagueiro canhoto pelo lado direito, de ter um lateral direito do lado esquerdo. No meio-campo, não vamos ter esse recurso do Tietê ou do Jair, mas entendo que vai ter um pouco mais de pegada, né, com PH e Barros. Entendo que o Felipe Coutinho pode ficar um pouco sobrecarregado ali pelo setor de meio campo, mas de repente o Diniz, né, cria mais ali algumas movimentações para o Nuno auxiliar nessa construção, já que você não vai ter o Jair ou o Tietê, né, ficando um pouco mais com a bola, porque os dois, né, cabeça erguida para achar, para conectar. Mas é isso, você ganha no lado da pegada e perde nessa questão técnica. E aí o nosso comando de ataque, né, ser efetivo, levar a bola para o Verrete, não tirar o Verrete da área, né, aproveitar onde a gente sabe que ele é letal, que é dentro da área, na bola aérea ou no último toque da bola, na finalização, para que ele possa, né, marcar os gols e nos ajudar a sair com essa vitória que vai ser super importante, né? A rodada ajudou, Grêmio perdeu, Internacional perdeu. Nesse momento, o Fluminense, apesar de ter 2 jogos, está com 28 pontos, é isso? Então o Vasco ganhando, fica a 3 pontos do Fluminense, 5 do Corinthians, que ganhou do Fluminense. Então a vitória, assim, é fundamental. É fundamental. A gente tem que chegar aqui no final do dia e berrar, e gritar, torcer aí pro Thiagão abrir o berro, porque aí, né, o Thiagão abrindo o berro, o Fluminense tem 29, família. O Fluminense tem 29, o Vasco ganhando vai ficar a 4 pontos do Fluminense e a 6 pontos, né, do Corinthians, que agora tem 30. É isso, é ganhar hoje pro Thiago berrar aqui no final do vídeo. Não é um jogo fácil, o Ceará não é um adversário fácil, vale a gente pontuar que ganhou do Cruzeiro jogando fora, mas a gente tem que, né, tentar aí uma sequência de bons resultados para a gente sair o mais rápido possível. O Vasco não pode levar essa situação, né, até as últimas consequências, para o final do campeonato, não, pelo amor de Deus, né? Minha calvície não aguenta. Fui!